Meus amigos, hoje quero abrir os seus olhos para uma realidade que muitos ignoram, mas que é de extrema importância. Talvez você pense que aquilo que comemos é apenas físico, mas a verdade é que a alimentação é uma transação espiritual. Tudo o que ingerimos, de forma invisível, carrega um peso espiritual que pode moldar e afetar nosso destino. Você já parou para pensar que a comida que você consome não é apenas uma fonte de energia física? Assim como o vento, que é invisível, mas tem uma força imensa. Ou a eletricidade, que não vemos, mas nos ilumina e nos dá vida. As forças espirituais também estão presentes, influenciando o nosso cotidiano. Muitas vezes, o inimigo se esconde nas coisas mais cotidianas, como o que colocamos em nossas bocas. E é exatamente isso que você precisa saber. O alimento pode ser um altar disfarçado. Em Romanos 12:2, a Bíblia nos adverte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mundo nos oferece conveniência, velocidade e a satisfação instantânea dos nossos desejos, mas as escolhas alimentares que fazemos são mais do que uma questão de conveniência. Elas podem ser porta de entrada para forças espirituais que vêm para desviar e roubar o nosso propósito. Deixe-me mostrar algo perigoso. Só porque Deus tem um plano para você, não significa que você o cumprirá automaticamente. Você pode perder esse plano, pode se distrair e até comer seu caminho para longe dele. Deus já escreveu o seu destino nos céus antes mesmo de você nascer, mas o inimigo está constantemente trabalhando para esjaquear esse destino, utilizando qualquer forma que ele puder. E a comida é uma de suas armas mais sutis. Comer é mais do que satisfazer a fome. O ato de comer, desde o fruto proibido no jardim do Éden até a Santa Ceia, sempre foi um ponto de transação espiritual, um momento de conectar-se a algo maior do que o simples ato físico. Toda refeição tem o potencial de se tornar um pacto espiritual, um contrato com as forças que operam por trás daquela refeição. Quando você consome algo, não está apenas alimentando o seu corpo, mas participando de um ato espiritual que pode influenciar seu destino. Você já se sentiu exausto espiritualmente e não soube o motivo? Já acordou com a sensação de peso, confusão ou desconexão com Deus? Às vezes, a razão pode ser que não comemos apenas alimentos processados, consumimos veneno espiritual sem perceber. Hold. Estou aqui para expor 7 altares disfarçados de cadeias de fast food. Estes lugares são manipulados por forças espirituais com a intenção de roubar seu destino. Eles são armadilhas espirituais e você precisa ser sábio e discernente, porque sua vida espiritual depende disso. Essa foi a parte 1. Se você gostar do formato e do estilo, posso continuar escrevendo as próximas partes de acordo com a estrutura que você precisa. Badanoi, TikTok, ChatGPT Iranoi. Parte 2, McDonald's, o espírito da pressa e impaciência. Meus amigos, o primeiro altar espiritual que precisamos analisar é o McDonald's. Esse nome e suas icônicas hastes douradas são reconhecidos em todo o mundo, mais até do que muitos símbolos espirituais. Mas o que essas arcas realmente representam no plano espiritual? O McDonald's, mais do que um simples restaurante de fast food,
carrega em si o espírito da pressa e da impaciência. O que você come não é apenas uma refeição física, mas também uma transação espiritual. A rapidez do serviço, a comida sendo preparada rapidamente, e a conveniência de comer sem parar, para refletir, são maneiras pelas quais o inimigo tenta desviar nosso foco. O espírito de pressa se infiltra em nossas vidas de maneira invisível, assim como os israelitas no deserto ficaram impacientes e reclamaram contra Moisés. Muitas vezes nos vemos dominados por esse mesmo espírito de impaciência. Se perceba, em Isaías 28 contra 16, a Bíblia diz: eis que ponho em Sião uma pedra preciosa, pedra angular, firme fundamento. Aquele que crer não se apressará. Deus nos chama a esperar nele, a confiar em seu tempo perfeito. Quando comemos no McDonald's, estamos alimentando o espírito de pressa e impaciência que nos afasta da paciência de Deus e de sua perfeita vontade para nossas vidas. Mas o que é ainda mais insidioso é que o McDonald's não apenas alimenta nosso corpo com comida rápida, mas também alimenta nossas almas e mentes com uma cultura de imediatismo, onde queremos tudo rápido e sem demora. Essa rapidez espiritual nos leva a tomar decisões impulsivas, sem esperar o tempo certo de Deus. Quando comemos suas refeições, não apenas nos tornamos mais ansiosos, mas também mais desconectados da paciência que o Espírito Santo deseja cultivar em nós. Além disso, o McDonald's é um altar que também ataca as crianças. O famoso Happy Meal vem com brinquedos e embalagens coloridas, criando um vínculo espiritual com os mais jovens. Esses brinquedos não são inofensivos, são porta-vozes espirituais que trazem consigo distração, rebeldia e descontentamento. Quando compramos essas refeições para nossos filhos, estamos inadvertidamente iniciando-os em um pacto espiritual com esses espíritos de mamão, o espírito da ganância e de pressa. Jesus nos alertou em Mateus 18 contra 6, dizendo: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande mó de moinho, e que se afogasse na profundeza do mar. O que poderia ser mais prejudicial para uma criança do que introduzir ela em um pacto com forças espirituais negativas desde jovem? O que parece ser apenas uma refeição de fast food é, na realidade, um altar dedicado ao espírito da pressa, à impaciência e ao consumo desenfreado. Este é o espírito que destrói a paz e nos faz agir sem esperar o Senhor. Por isso, ao consumir essas comidas, estamos não só alimentando nosso corpo, mas participando de algo muito maior espiritualmente. É hora de despertar para o que estamos realmente alimentando em nossa vida espiritual. Zen. Com a parte 2 pronta, posso seguir para a próxima parte ou fazer ajustes conforme necessário. Deixe-me saber se deseja continuar. Mà đã nói, tiếp tục. ChatGPT đã nói. Parte 3. Burger King, o espírito de rebelião e orgulho. Agora, vamos analisar outro altar disfarçado. O Burger King, este restaurante, com seu slogan Have it your way, faça do seu jeito, atrai muitas pessoas, prometendo liberdade e a satisfação dos desejos. No entanto, o que parece ser um simples pedido de comida
É, na verdade, um convite para um espírito de rebelião e orgulho entrar em nossas vidas. O que o Burger King oferece não é apenas comida rápida, mas um caminho para a rebeldia espiritual. O slogan "Faça do seu jeito" é uma chamada direta à carne, ao orgulho e à autossuficiência. Ele nos convida a colocar nossos próprios desejos acima da vontade de Deus, dizendo que nosso jeito é o melhor jeito e que devemos ser os reis de nossas próprias vidas. Esse espírito de rebelião contra Deus foi o que levou Lúcifer à queda. Ele desejou se exaltar acima de Deus, dizendo oivau, repetindo isso 5 vezes, como está em Isaías 14, 13, 14. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. O espírito de Burger King nada mais é do que o mesmo espírito de Lúcifer. Quando você come no Burger King, está consumindo mais do que apenas uma refeição. Você está se conectando a um espírito de rebelião e orgulho. E esse espírito pode começar a mudar a maneira como você age. Você pode perceber que começa a resistir à autoridade, seja em sua casa, no trabalho ou na igreja. Você se vê mais inclinado a querer fazer as coisas do seu jeito, sem se submeter à vontade de Deus. O que acontece é que, quando escolhemos comer sob o signo do orgulho e da rebelião, estamos abrindo portas espirituais para o mal entrar. Em Provérbios 16, 18, encontramos o aviso: o orgulho precede a ruína e o espírito arrogante a queda. Quando comemos do reino do Burger King, estamos alimentando o espírito do orgulho, que distorce nossa visão de humildade e submissão a Deus. Outro ponto importante é o mascote do Burger King, o rei sorridente. Este rei é uma imagem que, no plano espiritual, representa um espírito de idolatria e orgulho. O rei em questão não é Deus, mas o espírito do egoísmo e da autoexaltação. Quando você compra a comida do Burger King, está indiretamente fazendo um acordo com esse espírito, honrando-o e se tornando parte de um culto de idolatria e vaidade. Por isso, queridos amigos, ao consumir essa comida, você não está apenas saboreando um hambúrguer, mas abrindo portas espirituais para a rebeldia, a falta de compromisso e o orgulho. Em 1 João 2,16, a Bíblia nos adverte: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. A comida que vem acompanhada desse espírito pode fazer com que nossos corações se afastem do Deus que nos chama à humildade e ao serviço. Agora que a parte 3 foi concluída, posso seguir para a parte 4 ou ajustar qualquer coisa conforme sua necessidade. Fique à vontade para me informar. Banda noi, tiếp Chat GPT da noi. Parte 4. Starbucks, a sedução espiritual da sirene. Agora, vamos falar sobre o Starbucks, que pode não ser uma cadeia de fast food tradicional, mas é, sem dúvida, uma das marcas mais influentes na sociedade moderna. Ao olhar para o logotipo do Starbucks, vemos uma sereia de 2 caudas, uma criatura mítica da mitologia nórdica. O que muitos não sabem é que essa sereia não é apenas um símbolo comercial. Ela é um espírito de sedução, distração e destruição. E tem sido usada como um instrumento de feitiçaria, disfarçado de consumo diário. De acordo com a própria empresa, a sereia representada em seus logotipos
não é uma simples figura mitológica, é uma entidade que representa o espírito da sedução. A sereia é famosa por sua habilidade de seduzir marinheiros e levá-los à morte, levando-os a abandonar o que realmente importa em suas vidas. E, em termos espirituais, isso não é diferente. Starbucks vende mais do que café. Ela oferece uma experiência sensorial, cheia de aromas e sabores, que capturam os sentidos, criando uma dependência que é espiritualmente prejudicial. Em Êxodo 20:4, Deus nos diz: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança de coisa alguma que é em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Quando compramos o café do Starbucks, estamos comprando mais do que uma bebida, estamos, Simzaba, entrando em um pacto com as forças espirituais que operam por trás do logotipo. O café em si pode parecer inofensivo, mas a sereia, com seu apelo irresistível, é um símbolo de idolatria e sedução, uma armadilha espiritual que nos tira o foco do propósito de Deus para nossas vidas. O apóstolo Paulo nos adverte em 1 Coríntios 10:21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A realidade espiritual por trás da marca Starbucks é que o que parece ser inofensivo e até moderno é, na verdade, uma ferramenta do inimigo para distrair, seduzir e destruir. A sereia de duas caudas simboliza a sedução e o engano, atraindo as pessoas a viver uma vida voltada para o prazer imediato, afastando-as do propósito divino e da verdadeira satisfação espiritual. Quando você compra café no Starbucks, não está apenas adquirindo uma bebida quente, você está aceitando e carregando um símbolo de sedução espiritual. Muitas pessoas se tornam dependentes do café, assim como muitos se tornam dependentes de suas emoções e desejos carnais. A sereia nos leva a fazer escolhas que, no final das contas, nos afastam do que é realmente importante, nossa comunhão com Deus e nosso chamado divino. O café tem uma forte influência sobre nossas energias físicas e emocionais, mas há também uma dimensão espiritual envolvida. A marca Starbucks carrega uma energia espiritual que faz com que os consumidores se sintam conectados a algo maior, mas o que realmente estão recebendo é um vazio espiritual disfarçado de prazer imediato. Você já se perguntou por quê? Depois de consumir esse café, você se sente não apenas mais alerta, mas também mais desconectado espiritualmente? É porque você está nutrindo a carne e não o espírito. Em Salmo 115:4-8, a Bíblia fala sobre os ídolos. Os seus ídolos são prata e ouro, obra de mãos de homens. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Ouvidos têm, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Mãos têm, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Não emitem som algum com a sua garganta. Aqueles que os fazem se tornam semelhantes a eles, como todos os que neles confiam. Quando bebemos Starbucks, estamos aceitando a sedução do mundo e nos tornando semelhantes a esses ídolos, buscando a satisfação nas coisas do mundo, ao invés de nos entregarmos a Deus. A sensação de satisfação que sentimos temporariamente com o café é um engano espiritual que nos afasta da verdadeira fartura espiritual em Cristo. Deus nos chama para sermos livres da dependência de prazeres passageiros e vivermos uma vida que honra e glorifica
a sua presença, o que você escolhe consumir, seja fisicamente ou espiritualmente, afeta o seu destino espiritual. Quando colocamos nossas energias em coisas que não refletem o caráter de Deus, nos afastamos de sua verdadeira paz e plenitude. É hora de reconsiderar o que estamos alimentando, tanto fisicamente quanto espiritualmente. A verdadeira liberdade e alegria vem de estarmos alinhados com o propósito de Deus e não com as ofertas de sedução e engano deste mundo. Agora que completamos a parte 4, posso continuar com a parte 5 ou fazer ajustes conforme necessário. Fique à vontade para me dizer o que precisa. Bandanoi, Tiptok, Chat GPT Danoi, parte 5, KFC. O espírito de carne e satisfação da carne. Agora, vamos examinar outro altar disfarçado de simples prazer culinário. KFC, Kentucky Fried Chicken. Esta famosa rede de fast food não é apenas sobre frango frito. Ela carrega em si uma mensagem espiritual profunda que afeta o espírito de quem a consome. O slogan icônico da marca, "Es de lamber os dedos", não é apenas uma frase de marketing, mas uma declaração espiritual que nos convida a nos entregar aos desejos da carne de uma forma profunda e destrutiva. O que está sendo alimentado quando você consome esse tipo de comida não é apenas o seu estômago, mas também o seu desejo de prazer carnal e imediato. A Bíblia é clara sobre o conflito que existe entre o espírito e a carne. Lemos, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque estes se opõem entre si para que não façais o que quereis. Quando nos entregamos ao prazer carnal, como ao comer algo que é excessivo e indulgente, estamos, de certa forma, alimentando a carne e enfraquecendo o nosso espírito. A verdadeira guerra espiritual que travamos não está apenas nos momentos de oração e adoração, mas também nas pequenas decisões do dia a dia, como o que comemos. Quando você se entrega ao prazer de lamber os dedos, você está dizendo sim a um poder de sedução que exalta a carne e ignora o chamado de Deus para viver com moderação e domínio próprio. O KFC não se trata apenas de uma refeição, ele se torna um pacto espiritual, onde você consente em satisfazer seus desejos físicos de maneira excessiva e compulsiva, sem considerar o que isso faz com sua vida espiritual. Em Romanos 8:7, a Bíblia adverte, porque a mentalidade da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade o pode ser. Quando fazemos escolhas que alimentam a carne, estamos colocando nossas vontades acima das orientações de Deus. O espírito de indulgência, representado por essa comida, nos afasta da disciplina espiritual que é necessária para viver em Cristo. O espírito de autoindulgência cria uma desconexão entre nós e Deus, pois estamos mais focados em satisfazer os desejos imediatos da carne do que em buscar o reino de Deus e sua justiça. Agora, considere o efeito que isso tem sobre a sua vida espiritual. Coma KFC com toda a sua indulgência. Não é simplesmente sobre saborear o frango. Trata-se de nutrir um espírito de satisfação da carne, que vai contra o espírito de Deus. Você começa a perceber que os desejos da carne ganham mais poder em sua vida, tornando mais difícil resistir à tentação e desenvolver domínio próprio. Este é o mesmo espírito que esmagou a vontade de Esaú, que, como sabemos, vendeu o seu direito de primogenitura
por um prato de lentilhas. Gênesis 25 contra 29 até 34. A tentação da carne é forte, mas devemos estar vigilantes e firmes em nossa fé. OKFC, com seu chamado ao prazer imediato, alimenta a carne e enfraquece o espírito. O ato de comer, mais do que um simples gesto físico, se torna um momento de pacto com a autoindulgência. O prazer imediato pode ser doce no momento, mas ele traz consequências espirituais duradouras. A verdadeira satisfação vem de viver em obediência a Deus, não dos prazeres carnais que nos afastam de seu plano para a nossa vida. Em 1 Coríntios 6, 19, 20, Paulo nos lembra que: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Glorificai a Deus no vosso corpo. Nosso corpo pertence a Deus e devemos tratá-lo com respeito, não permitindo que ele seja dominado pela carne. Com a comida, devemos buscar a moderação e não a satisfação desenfreada dos nossos desejos. Portanto, ao comer em locais como o KFC, precisamos refletir não apenas sobre o que estamos ingerindo fisicamente, mas sobre o que estamos alimentando espiritualmente. O espírito de indulgência e prazer imediato que nos atrai através de suas refeições não é algo de Deus, mas uma força que deseja nos afastar da verdadeira liberdade em Cristo, que vem quando dominamos nossos desejos e submetemos nossa carne a Deus. Agora que a parte 5 foi concluída, posso seguir para a parte 6 ou fazer ajustes conforme necessário. Fique à vontade para me informar se precisar de algo mais. Bạn đã nói, tiếp tục, ChatGPT đã nói, parte 6, Taco Bell, o espírito da confusão e compromisso. Chegamos a mais um altar disfarçado, desta vez representado pela Taco Bell. À primeira vista, esse restaurante de fast food pode parecer apenas uma opção de refeição rápida e conveniente, mas em nível espiritual, ele carrega um poder de confusão e compromisso. O nome da marca, a imagem do sino e suas campanhas publicitárias estão carregadas de símbolos espirituais que nos convidam a entrar em um espaço de mistura e incerteza, afetando diretamente nosso destino espiritual. Em primeiro lugar, é importante refletir sobre o significado de um sino no contexto espiritual. Os sinos são usados em várias religiões e rituais para invocar espíritos e chamar forças sobrenaturais. A Bíblia nos alerta contra símbolos e práticas espirituais que nos afastam de Deus. Em Deuteronômio 6, Shvech Arugain, lemos: não trarás coisa abominável para a tua casa, para que não sejas anátema como ela. Aborrecerás e desprezarás, porque a maldição. O sino de Taco Bell é, espiritualmente, um símbolo de invocação. Cada vez que consumimos suas refeições, estamos, de forma inconsciente, respondendo a um chamado espiritual, um convite para entrar em uma dimensão de confusão espiritual. A confusão espiritual é algo muito comum em tempos modernos, quando as linhas entre o certo e o errado se tornam borradas. E as verdades absolutas da palavra de Deus são constantemente desafiadas. Quando você olha para o menu da Taco Bell, vê uma variedade de opções que não fazem sentido. São nomes de pratos que não têm coesão, não têm uma mensagem clara, como o próprio espírito de confusão
que permeia a sociedade hoje em dia, a mistura de sabores e ingredientes na comida é uma representação da mistura de valores e ideologias que tenta desestabilizar as fundações espirituais que Deus estabeleceu, o ato de comer Taco Bell à noite. Por exemplo, quando o espírito está mais vulnerável, em tempos de escuridão, é uma prática sutil que muitas vezes passamos despercebidos. A Bíblia diz em Mateus 13, 25, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. À noite, sendo o momento mais suscetível a atividades espirituais, se torna o tempo perfeito para que o inimigo semeie confusão, compromisso e mistura nas nossas vidas. O taco, ou sino, o cardápio e até as cores vibrantes são representações de um chamado para a confusão espiritual. Um convite para o compromisso com a mentalidade do mundo. Em 1 Coríntios 14, 33, Paulo nos diz, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Quando nos envolvemos com símbolos e práticas que promovem a confusão e o caos espiritual, estamos nos afastando da paz de Deus. O espírito de Taco Bell representa a mistura de valores espirituais e a falta de discernimento. Quando você consome essa comida, você está abrindo as portas para influências espirituais que geram indecisão e comprometem a clareza que Deus quer trazer para a sua vida. Outro aspecto interessante dessa marca é o seu horário de funcionamento. Taco Bell opera até tarde da noite. Muitas vezes, quando estamos mais cansados e vulneráveis espiritualmente, a Bíblia nos adverte a estar vigilantes, especialmente quando o espírito está mais suscetível durante a noite. Efésios 5, 15 e 16 nos diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A confusão espiritual que surge ao comer em lugares como o Taco Bell é uma forma de sutil ataque ao discernimento espiritual, nos fazendo perder a clareza em nossas escolhas e decisões. O espírito de mistura e compromisso que Taco Bell representa vai, além de simplesmente servir comida, ele está relacionado com ações espirituais que confundem, misturam valores cristãos com ideologias mundanas e nos afastam do propósito divino. Quando consumimos dessa mesa, alimentamos algo mais do que nosso corpo, alimentamos nossas mentes e espíritos com dúvidas e indecisão. Estamos convidados a renunciar a esse espírito de confusão e restabelecer nossa unidade com o propósito de Deus para nossas vidas. Essa foi a parte 6. Posso continuar com a parte 7 ou ajustar algum ponto específico conforme você preferir. Estou à disposição para dar continuidade ao trabalho. Banda Noi, Tito, ChatGPT da Noi, parte 7. Pizza Hut e Domino's, a falsificação da comunhão verdadeira. Agora, vamos analisar uma categoria de marcas que, à primeira vista, parece inofensiva, mas espiritualmente tem um poder muito mais insidioso do que imaginamos. As cadeias de pizza, como Pizza Hut e Domino's, esses restaurantes se tornaram parte de nossa vida cotidiana, especialmente em momentos de festa e celebração. No entanto, esses lugares estão espiritualmente desvirtuando a verdadeira comunhão que deveríamos ter com nossos amigos. Família é acima de tudo. Como diz, quando pensamos em Pizza Hut ou Domino's,
Frequentemente associamos essas marcas a momentos de descontração, como festas de aniversário, noites de filme ou celebrações familiares. Porém, o que essas marcas representam espiritualmente? Elas simbolizam a falsificação da verdadeira comunhão cristã, aquela que deveria ser centrada em Cristo e no quebrar do pão em sua presença. Em Atos 2:42, a Bíblia descreve como os primeiros cristãos se reuniam em comunhão e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, a comunhão verdadeira, aquela que edificava os primeiros cristãos, era fundamentada em Cristo e em um compromisso com o corpo de Cristo, não em um simples compartilhamento de uma pizza. No entanto, o que vemos hoje é uma substituição, onde as reuniões familiares e sociais são muitas vezes centradas em torno de uma caixa de pizza, promovendo um tipo de comunhão superficial, baseada em conveniência, não em verdadeira fraternidade em Cristo. Em 1 Coríntios 11, 23, 24, Paulo fala sobre a importância de partir o pão como símbolo do corpo de Cristo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Partir o pão com os outros é um ato sagrado, um ato de unidade em Cristo. A verdadeira comunhão é uma expressão de vida espiritual, algo que vai além de um simples ato de comer, mas que simboliza o compromisso com o corpo de Cristo e com a sua obra redentora. No entanto, as marcas como Pizza Hut e Domino's fazem com que as reuniões de família e amigos se tornem meros encontros de comer e beber sem nenhum propósito profundo. Elas transformam a refeição em uma celebração vazia, onde o foco não está em Deus, mas em prazeres passageiros. A Bíblia nos alerta contra essa substituição espiritual num Coríntios 10, 21. Onde Paulo diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Quando comemos de maneira superficial, sem considerar o propósito espiritual da refeição, podemos acabar participando de um pacto espiritual que não honra a Deus. Além disso, observe a simbolização oculta que muitas dessas marcas trazem. As embalagens e logotipos de muitas dessas cadeias de pizza têm símbolos que não honram a Deus, como figuras geométricas, pirâmides e até imagens de olho que tudo vê, símbolos frequentemente associados a sociedades secretas e à maçonaria, que tem uma agenda de oposição a Cristo. O próprio ato de receber uma pizza na sua casa também carrega um simbolismo. Alguém de fora entra na sua casa e coloca um alimento em sua mesa. Esse ato pode ser comparado ao episódio de Belshazzar, no qual o rei usou os utensílios do templo de Deus para fazer um banquete profano. Daniel 5. Assim como Belshazzar usou os vasos sagrados para um propósito mundano, muitas vezes convidamos os altares de empresas que promovem ideologias contrárias a Deus para se estabelecerem em nossa casa e em nossos momentos mais íntimos. O que se oferece à mesa deve ser tratado com reverência e a comida que escolhemos consumir deve sempre honrar a Deus. As marcas como Pizza Hut e Domino's são instrumentos do inimigo, oferecendo algo aparentemente inofensivo, mas espiritualmente vazio. Quando você escolhe essas marcas, você não está apenas comendo pizza,
está sendo convidado a participar de uma celebração que não honra a Deus. É hora de repensar o que colocamos em nossa mesa e, mais importante, o que queremos convidar para a nossa casa. Zan, essa é a parte 7. Se estiver tudo conforme suas expectativas, posso seguir com a parte 8 ou fazer ajustes conforme necessário. Fica à vontade para me dar o feedback. Badanoi, Tito, ChatGPT Danoi, parte 8. Pizza Hut e Domino's, a falsificação da comunhão verdadeira. Continuação. Como mencionamos anteriormente, as marcas como Pizza Hut e Domino's muitas vezes substituem a verdadeira comunhão cristã. Essas experiências não são apenas sobre compartilhar uma refeição, mas acabam sendo sobre o que espiritualizamos sem realmente envolver a presença de Deus. Em vez de nos reunir em torno de um propósito divino, acabamos permitindo que esses momentos se tornem uma ocasião vazia de adoração e reflexão. A Bíblia nos adverte em 1 Coríntios 11, 28, onde diz: examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Comer e beber não deve ser apenas uma ação física. Devemos nos examinar espiritualmente antes de qualquer refeição para garantir que o que fazemos honra a Deus e edifica nossas almas. Se fazemos isso com qualquer alimento ou bebida, precisamos ser mais cuidadosos com o que realmente estamos alimentando espiritualmente. Deixar a indústria alimentar, influenciar nossas reuniões familiares com suas filosofias, valores e até símbolos espirituais contrários ao plano de Deus, é permitir que o inimigo entre. Muitas vezes, sem percebermos, o ato de consumir é um momento de projeto e pacto espiritual, e muitas vezes essas empresas trazem consigo espíritos de divisão e desrespeito à verdadeira unidade em Cristo. Ao nos reunirmos em torno de uma caixa de pizza ou de qualquer outro alimento que não seja dedicado a Deus, podemos inadvertidamente alimentar influências espirituais que enfraquecem o nosso espírito, impedindo-nos de viver uma comunhão verdadeira com Deus e com os outros. A simbologia por trás de algumas dessas marcas é uma ferramenta para desviar nossa atenção daquilo que é santo. Os logos, as imagens e as cores podem estar carregados de significados ocultos e espirituais que estamos aceitando sem perceber, e ao aceitá-las, estamos abrindo portas para que essas forças operem em nossas casas e em nossas famílias. Isso nos coloca em risco de ser espiritualmente seduzidos e engodados por essas influências. Jesus nos chamou para ser luz no mundo, para viver uma vida transformada, separada do pecado e dedicada a Ele. Em Mateus 5, 14 diz, ele diz: vós sois a luz do mundo. Brilha diante dos homens a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando nos permitimos ser influenciados por símbolos e práticas que não refletem a glória de Deus, nossa luz se apaga e o inimigo toma o controle de nossas decisões, corações e famílias. Portanto, é imperativo que renunciemos a esses altares espirituais, aqueles que representam ideologias e práticas que não honram a Deus. Precisamos ser conscientes das influências espirituais e das mensagens que estamos aceitando em nossas vidas. A comida deve ser vista como um meio de nourish our physical bodies. Sim, mas, mais importante,
como um momento de adoração a Deus e um símbolo de nossa comunhão com Ele e com nossos irmãos. Na fé, Zan. Agora que finalizamos a parte 8, posso seguir com a parte 9 ou realizar quaisquer ajustes que você desejar. Fique à vontade para me orientar. Banda Noi, tiếp tục. Chat GPT da Noi, parte 9. O espírito da pizza e a ilusão da comunhão. A verdadeira comunhão cristã não é encontrada em uma refeição rápida ou numa caixa de pizza. Ela está enraizada em momentos de oração sincera e partilha genuína com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Quando nos reunimos em torno de uma refeição, deve ser um momento de gratidão e reflexão centrado em Cristo, não em símbolos comerciais que promovem valores contrários ao seu propósito. Em Matos 2:42, a Bíblia descreve como a comunidade cristã se reunia para quebrar o pão e compartilhar momentos de verdadeira comunhão, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A verdadeira comunhão é mais do que uma refeição, é um ato sagrado de unidade em Cristo, onde o objetivo é crescer juntos na fé, adorar a Deus e fortalecer uns aos outros no Senhor. Isso é muito mais do que simplesmente comer pizza. Quando olhamos para as marcas como Pizza Hut ou Domino's, vemos que elas têm uma estrutura espiritual muito diferente da que Deus estabeleceu para seus filhos. Essas marcas não estão promovendo a verdadeira comunhão cristã, pelo contrário, elas estão promovendo uma comunhão superficial, uma falsa fraternidade que gira em torno de alimentação rápida e pragmatismo, sem um propósito divino claro, e ao fazer isso, elas desvirtuam a verdadeira essência da comunhão, que deve ser centrada em Cristo. Deus nos chamou para ser luz no mundo, para refletir sua bondade, sua graça e sua verdade em tudo o que fazemos. É Mateus 5,6. Jesus nos lembra: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A verdadeira luz de Cristo brilha através de nossas atitudes, escolhas e, claro, através das relações que cultivamos com os outros. Se nossa comunhão está centrada em símbolos que não honram a Deus, não podemos ser a luz que Ele nos chama para ser. Ao escolhermos participar de refeições que são espiritualmente comprometidas, como as de algumas dessas redes, estamos permitindo que a influência do inimigo entre em nossas vidas de maneira sutil, mas poderosa. Ele usa essas pequenas entradas espirituais para dividir e enfraquecer a comunhão verdadeira, afastando-nos do propósito divino e do corpo de Cristo. É por isso que devemos tomar cuidado com o que consumimos, tanto fisicamente quanto espiritualmente. As marcas como Pizza Hut e Domino's, ao promoverem uma comunhão falsa e superficial, não são apenas alimentadoras do corpo, mas alimentam também o espírito de conformismo e de desvio da verdadeira comunhão cristã. O que Deus deseja para nós é que nos alimentemos de sua palavra, que nos reunamos com nossos irmãos em fé, em torno de momentos de verdadeira adoração e partilha, onde Cristo seja o centro de tudo. Portanto, ao tomarmos parte dessas refeições comerciais, devemos questionar nossas escolhas e refletir sobre qual tipo de comunhão estamos promovendo em nossas famílias e em nossos corações. Que tipo de altar estamos aceitando dentro de nossas casas? Se a mesa de nossas famílias é ocupada por esses altares comerciais, será difícil
que nossa fé prospere da maneira que Deus deseja. Agora que a parte 9 foi concluída, posso continuar com a parte 10 ou realizar ajustes conforme necessário. Fica à vontade para me orientar. Bạn đã nói, tiếp tục, ChatGPT đã nói, parte 10. O perigo de comer em altares de confusão e mistura espiritual. Continuamos nossa reflexão sobre as influências espirituais que surgem nas nossas escolhas alimentares. Já falamos sobre algumas grandes marcas, mas é crucial entender como o espírito de mistura e confusão espiritual opera de maneira insidiosa e se infiltra nas nossas vidas sem que percebamos. Um excelente exemplo disso está nas marcas que promovem um consumo sem profundidade espiritual, criando uma conexão superficial com falsas comunhões e misturando ideologias espirituais contrárias aos princípios de Deus. Uma das grandes armadilhas do inimigo é criar uma sensação de confusão e falta de clareza espiritual no plano espiritual. A mistura de valores e crenças sem discernimento pode ser devastadora para a nossa caminhada em Cristo. Quando consumimos alimentos e produtos ligados a empresas que promovem essa mistura espiritual, estamos nos afastando do propósito divino de separação e pureza que Deus exige de nós. Taco Bell e outras marcas como essa são exemplos de como a confusão espiritual é alimentada através de produtos que não apenas nutrem o corpo, mas alimentam um espírito de indecisão e compromisso com o mundo. Tiago 3:16. A Bíblia nos alerta, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Quando estamos cercados por ambientes que misturam os valores do reino de Deus com os valores do mundo, isso cria uma atmosfera de confusão, onde não conseguimos distinguir claramente o que é de Deus e o que é do inimigo. A busca incessante por satisfação imediata e o apelo para cair no padrão do mundo nos afastam da verdade espiritual. Jesus nos chamou para ser santos e nos separarmos do mundo, pois sabemos que o mundo jaz no maligno. Em João 15:19, ele diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que seria seu, mas, como não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Se estamos constantemente consumindo coisas que têm raízes espirituais em forças contrárias a Deus, estamos fortalecendo o inimigo e nos tornando mais suscetíveis à confusão espiritual. As marcas que promovem uma mistura de valores acabam nos destruindo espiritualmente, já que não somos chamados para ser mornos, mas sim fervorosos no Senhor. Ao consumirmos esses produtos, o que realmente estamos alimentando é nossa carne, nossos desejos imediatos, e não o espírito. O espírito de mistura e indecisão nos coloca em uma posição onde não conseguimos discernir mais claramente a voz de Deus, nos tornamos mais vulneráveis às tentações do mundo, mais suscetíveis a fazer escolhas que afastam o nosso coração do reino de Deus. Deus deseja que sejamos firmes na fé, que nos alimentemos da sua palavra e que nossas escolhas alimentares e espirituais reflitam um compromisso verdadeiro com Ele. Não devemos aceitar nem apoiar sistemas que promovem a confusão espiritual e que nos afastam da clareza que vem de uma vida centrada em Cristo. Precisamos renunciar a essa mistura espiritual e buscar uma separação do mundo. Como diz 2 Coríntios 6:17. Portanto, sai do meio deles e separa-vos
diz o Senhor, e não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. A verdadeira comunhão é aquela que é centrada em Cristo, e devemos estar vigilantes sobre as influências espirituais que permitimos em nossas vidas. Com a parte 10 concluída, posso prosseguir com a parte 11, ou realizar ajustes conforme necessário. Fique à vontade para me guiar sobre o próximo passo. Bạn đã nói, tiếp tục, ChatGPT đã nói, parte 11, o espírito da pizza e o desafio de reclamar nosso altar familiar. Chegamos a um ponto crucial em nossa reflexão sobre como a comida e as escolhas alimentares podem ter um impacto profundo em nossa vida espiritual. Na parte 7, discutimos o perigo espiritual das cadeias de pizza, como Pizza Hut e Domino's, e como essas marcas tentam substituir a verdadeira comunhão cristã com algo vazio e sem propósito. O mais perigoso é como essas escolhas alimentares se infiltram de maneira sutil em nosso lar, afetando a dinâmica familiar e nos afastando da presença de Deus. O conceito de altar é algo profundamente espiritual. Em 1 Coríntios 10:21, a Bíblia nos adverte: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Toda refeição que escolhemos consumir é uma forma de participar de um altar espiritual, seja consciente ou inconscientemente. Quando fazemos essas escolhas, estamos oferecendo nossa comunhão familiar e nossa vida espiritual no altar de forças que não são de Deus. Ao trazermos Pizza Hut, Domino's para nossa casa, colocamos esses altares sobre nossa mesa, substituindo a verdadeira comunhão com Cristo por uma falsificação que enfraquece nosso relacionamento com Ele. Deus chamou nossas casas para serem altares vivos para Ele. Em Josué 24:15, lemos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nossa mesa de jantar não deve ser um lugar para compromissos espirituais, onde aceitamos influências externas que não glorificam a Deus. Ela deve ser um lugar sagrado, onde partilhamos a comunhão genuína com a família e com Cristo. Quando as refeições se tornam eventos comerciais, onde consumimos de maneira indiscriminada e sem refletir sobre os valores espirituais envolvidos, estamos permitindo que outros altares espirituais sejam estabelecidos dentro de nossos lares. Lembre-se de que Deus deseja restaurar os altares de nossas famílias. Em 1 Coríntios 11:23-24, Paulo lembra os cristãos sobre o verdadeiro significado de partir o pão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. A refeição em memória de Cristo não é apenas uma oportunidade para alimentar o corpo, mas um ato de adoração e entrega a Ele. Ao partilhar uma refeição em casa, devemos dedicar esse momento à reflexão e gratidão a Deus e não deixar que ele seja invadido por altares comerciais e valores mundanos. A verdadeira comunhão cristã não é baseada em alimentos comerciais, mas em um compromisso espiritual com Deus e com o corpo de Cristo. Nossa mesa de jantar deve ser um local de adoração e agradecimento a Deus. É hora de resgatar o altar de nossa casa, garantir que não estamos participando de banquetes espirituais contaminados e trazer de volta o foco no propósito divino para nossas famílias. Quando fazemos isso,
restauramos a verdadeira comunhão que Deus deseja para nossas vidas. Zan. Essa foi a parte 11. Se desejar, posso seguir para a parte 12 ou fazer ajustes conforme necessário. Fique à vontade para orientar sobre o próximo passo. Bạn đã nói, tiếp tục, ChatGPT đã nói, parte 12. O perigo da pizza e a restauração da comunhão espiritual na família. Estamos chegando a um ponto onde precisamos refletir profundamente sobre o que estamos permitindo em nossas casas. A parte 11 nos trouxe a compreensão de como marcas como Pizza Hut e Domino's são muito mais do que simplesmente cadeias de fast food. Elas se tornaram altares espirituais, onde fazemos pactos não intencionais com influências demoníacas. O mais triste disso tudo é que essas escolhas estão destruindo a verdadeira comunhão cristã em nossos lares, substituindo a presença de Deus por conveniências mundanas. A Bíblia nos fala sobre a importância de santificar nossos lares e famílias, reconhecendo que cada decisão que tomamos tem uma implicação espiritual. Josué 24:15 nos desafia: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não é apenas uma declaração de fé, mas um compromisso diário de garantir que nossa casa seja um santuário dedicado ao Senhor, livre de influências que possam corromper nosso relacionamento com Ele. A comida que escolhemos colocar em nossa mesa não é apenas uma necessidade física, mas também um ato espiritual. O Jesus disse em João 6,35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Quando nos alimentamos de coisas do mundo, como a pizza de cadeias comerciais que promovem valores espirituais opostos, estamos literalmente alimentando nossas almas com o que não tem valor eterno, em vez de partilhar o pão com Cristo, que é a verdadeira fonte de vida. Estamos trocando Ele por alimentos que promovem uma mentalidade de consumo e desejo de prazer imediato. Imagine agora o impacto disso em nossos filhos e nas futuras gerações, ao permitir que nossa casa seja cheia dessas influências. Estamos criando um ambiente espiritual desviado, onde valores cristãos são substituídos por valores do mundo. 1 Coríntios 6,19 nos lembra: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nosso corpo, assim como nossa casa, deve ser tratado como sagrado, uma morada onde a presença de Deus habita. Ao consumir alimentos que vêm de altares espirituais contrários a Deus, estamos permitindo que esses altares espirituais se instalem dentro de nossos lares. Deus deseja que nos alimentemos de Sua palavra, de Sua presença e de uma verdadeira comunhão com Ele, com os outros. Não devemos permitir que marcas do mundo nos afastem desse propósito. Jesus em João 6,51 afirma: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão de Deus é aquele que nos sustenta espiritualmente e nos aproxima de Sua vontade. Se fizermos uma troca da verdadeira comida espiritual por uma comida vazia de valores divinos, estamos comprometendo nossa vida espiritual e nos distanciando do plano perfeito de Deus. Hoje é tempo de restaurar o altar de nossa casa. O altar de nossa mesa de jantar deve ser dedicado a Deus, e nossos momentos de refeição devem ser transformados em momentos de comunhão verdadeira com o Senhor.
Ao reavaliarmos as marcas que escolhemos consumir, devemos ser discernentes e escolher cuidadosamente o que trazemos para dentro de nosso lar. Não podemos aceitar qualquer altares espirituais que nos afastem da verdadeira comunhão com Deus. Em 1 Coríntios 10:31, Paulo nos instrui: portanto, quer comer, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Ao tomarmos posse dessa verdade, nossa alimentação física e espiritual deve glorificar a Deus e não ser uma distração ou uma armadilha do inimigo. Que possamos purificar nossos corações e restaurar nossa comunhão com Deus, começando pela nossa mesa e pelas escolhas que fazemos em nossa vida diária. Zan. Essa foi a parte 12. Se desejar, posso seguir com a parte 13, ou fazer ajustes conforme necessário. Fica à vontade para me guiar. Bạn nói, tiếp tục. ChatGPT đã nói. Parte 13. A restauração espiritual através de escolhas conscientes. A verdadeira restauração espiritual começa com as escolhas diárias que fazemos, especialmente nas áreas que muitas vezes consideramos menores, como o que comemos e onde nos alimentamos. A Bíblia nos ensina que, em todos os aspectos de nossa vida, devemos buscar honrar a Deus e viver de acordo com sua vontade. Em Colossenses 3:17, Paulo nos orienta: e tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Isso inclui até mesmo as escolhas alimentares. Quando consumimos alimentos e produtos que não são de Deus ou que possuem raízes espirituais em ideologias contrárias ao reino de Deus, estamos não apenas prejudicando o nosso corpo, mas também abrindo portas para o inimigo trabalhar em nossas vidas de maneiras muito sutis. Como já discutimos, marcas como Pizza Hut, McDonald's, Starbucks e outras não são apenas lugares de conveniência ou prazer, mas podem se tornar altares espirituais disfarçados. Devemos abrir os olhos espirituais para as forças que operam atrás dessas marcas e distinguir entre os altares de Deus e os altares do mundo. Hebreus 12:1 nos diz: portanto, também nós, visto que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A corrida da fé que temos que correr é clara e deve ser feita com discernimento, removendo todo o peso e influência que nos afastam do caminho de Deus. Quando falamos de restauração espiritual, falamos sobre uma transformação profunda que começa de dentro para fora e se manifesta nas nossas ações e escolhas diárias. A maneira como nos alimentamos reflete nossa saúde espiritual. Como o apóstolo Paulo escreve em Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nos renovamos espiritualmente, nossas escolhas alimentares devem refletir essa renovação. Devemos renunciar àquilo que nos atrapalha espiritualmente e abraçar a vontade de Deus em cada área de nossas vidas. A restauração também envolve o ato de purificar o que entra em nosso corpo. Em 1 Coríntios 6:19, lemos: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes de Deus,
e que não sois de vós mesmos. Nosso corpo não pertence a nós, mas a Deus. Ele nos chamou para honrar nossos corpos e preservar, luz de todo mal, cada alimento que escolhemos consumir, cada refeição que colocamos sobre nossa mesa, deve ser feita com uma mentalidade de adoração a Deus. Ao fazer escolhas mais saudáveis e espiritualmente conscientes, estamos honrando o templo do Espírito Santo em nós. Não podemos esquecer da importância do discernimento espiritual. Deuteronômio 30, contra 19, nos diz: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, que vos tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhei a vida, para que vivais tu e a tua descendência. Cada escolha que fazemos é uma escolha de vida ou morte, bênção ou maldição. Por isso, quando tomamos decisões alimentares, precisamos discernir se essas escolhas estão alinhadas com a vida abundante que Deus deseja para nós. A restauração espiritual também envolve a purificação do ambiente em que vivemos. Não podemos permitir que os altares do inimigo sejam erigidos em nossas casas, especialmente